Outubro foi um mês bem interessante quando se diz o meu consumo de cultura pop, cara, e a ideia desse vídeo é trazer um resumão de tudo que eu consumi, o que eu li, o que eu assisti, o que eu joguei e talvez sirva até de recomendação pra você que tá procurando alguma coisa nova pra consumir, cara, seja relacionada a séries, filmes, leitura ou games, cara. Então, bora conferir essa lista que pessoalmente eu achei bem legal, foram coisas bem interessantes que eu consumi durante esse mês, então bora conferir essa lista. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e começando essa nossa lista, cara, com um filme que lançou recentemente, cara, lançou agorinha, e é Five Nights at Freddy, a adaptação dos games de mesmo nome. Bom, basicamente a minha relação com esse filme é que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, porque, bom, as partes que eu gostei foram a história, e realmente achei a história bem interessante, tinha alguns elementos assim, super interessantes que foram explorados, e nesse quesito eu gostei bastante do filme, só que alguns pontos que me chatearam, cara, é que ele não se decide qual vai ser a proposta dele. Em alguns momentos ele tá até perdido no que ele pretende fazer, já que ele tinha a ideia inicial ali de ser um filme de terror, ele se vende como um filme de terror, só que a hora que você chega pra assistir, tem vários elementos ali, várias cenas que simplesmente estão perdidas durante o filme, porque eu acho que eles tentaram agradar grande parcela do público infantil e de uma parcela um pouco mais velha também, então ele acaba se perdendo porque várias cenas estão ali simplesmente para agradar o público infantil e não faz sentido na história do filme, então ele acaba ficando bem perdido em muitas vezes. Fora a minha experiência no cinema, que foi um pouco desagradável, cara, porque as condições de cinema estavam completamente esquisitas, cara, o barulho do ar-condicionado estava mais alto que o áudio do filme, então muitas vezes a gente estava completamente fora de tudo que estava acontecendo, porque o barulho do ar-condicionado estava incomodando muito. Mas uma coisa bem engraçada, no mínimo, que aconteceu na minha sessão é que tinham várias crianças bem pequenas mesmo, cara, em torno de 7 anos ali assistindo o filme, e no momento que deu o primeiro susto, o primeiro jump scare, uma delas gritou ali pra mãe dela, cara, que ela queria ir embora, e cara, depois do segundo jump scare, duas crianças ali foram embora com os pais, porque eles não conseguiram terminar de assistir o filme pelo susto que o filme dava, mas muito pelo contrário, cara, o filme simplesmente só dava susto e ele não causava medo, mesmo se vendendo como um filme de terror. Mas em geral, cara, eu acho que se você é muito fã dos games e da lore ali dos games, vai valer a pena ir no cinema. Talvez você goste pela história do filme e tudo que ele tem a apresentar no quesito narrativa, mas se você tá procurando só entretenimento, cara, eu acho que talvez tem filme melhor pra assistir no momento e vale mais a pena esperar chegar em algum streaming, que eu acho sinceramente que não vai demorar nada disso acontecer. Seguindo agora falando sobre um game, Marvel Spider-Man. Cara, não é o segundo jogo, infelizmente eu ainda não consegui jogar o Marvel Spider-Man 2 por motivo de, cara, que preço absurdo que tá esse jogo, cara, tá realmente muito caro. Mas sobre o primeiro jogo, cara, eu tive a felicidade de poder jogar essa obra e eu simplesmente amei, cara. O principal ponto que me fez gostar tanto do game é a história e a mecânica de jogo ali, cara, mas principalmente a história, que é realmente muito legal e muito interessante de acompanhar, já que a gente praticamente é o Homem-Aranha nessa história toda e a gente tá acompanhando ali, cara, como o Homem-Aranha lida com as questões pessoais dele e as questões de Homem-Aranha, já que tem vários vilões aparecendo ao longo do game, então no final conflita tudo ali, cara, vira totalmente um caos e você tem que saber lidar com tudo isso. Então é bem uma história padrão de Homem-Aranha, bem a proposta inicial do herói, e é por isso que é realmente tão bom, cara, porque eles apostaram no simples e conseguiram acertar em cheio nesse simples. E outro ponto de destaque, cara, é a mecânica de jogo, já que a gente tem uma cidade aberta totalmente viva. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fiquei ali só fazendo missão secundária, salvando ali os civis de algum ataque que estava acontecendo e não estava fazendo as missões principais. Então talvez por isso que eu tenha demorado tanto tempo para zerar o game, cara. Foi quase o mês inteiro de outubro eu tentando zerar o game, porque várias vezes eu me perdi ali fazendo uma side quest ali e deixava as missões principais de lado. Mas é realmente um aspecto muito interessante você ter uma cidade tão viva assim. Eu consegui concluir 100% do game e, cara, eu ainda não fiz as DLCs e eu já tô com quase 30 horas de jogo, pra você ver o nível de o quão vivo e o quão imersivo é a cidade de Nova York no game. E como eu disse, a mecânica de jogo também é muito interessante, porque não é nem um pouco repetitivo você lutar contra os chefões, porque cada um deles tem uma mecânica diferente para você conseguir vencer, tem vários tipos de vilões diferentes, então é super interessante, cara. Se você começar a jogar, você vai perder horas e horas jogando, porque é realmente muito bom e totalmente imersivo o game inteiro. Agora indo para um outro dos meus hobbies, que é a leitura.
leitura, cara, recentemente eu terminei o terceiro livro de Harry Potter, que é O Prisioneiro de Azkaban, e cara, que leitura fantástica, não é à toa que é o livro mais famoso dos 7 que tem, cara, é o mais elogiado, porque ele realmente é muito bom. A narrativa do livro é simplesmente sensacional, o final dele, cara, é impecável. Todo o acontecimento final ali, cara, o último ato do livro é muito, muito bom, cara. Eu não sei como a J.K. Rowling conseguiu pensar nisso tudo, porque é uma história simplesmente fantástica. Fora que a gente tá acompanhando um dos maiores personagens da cultura pop, cara, dos últimos 20 anos, que é o Harry Potter. Então, cara, é sensacional. Se você ainda não leu os livros da saga, eu recomendo muito, cara. Se você tem medo de, eu acho que é muito infantil, cara, os dois primeiros talvez sejam realmente bem infantis, mas a partir do terceiro as coisas começam a ficar um pouco mais sérias, e a gente sabe onde isso vai dar lá no 7º livro, que realmente é um negócio fora da curva, cara. Então eu tô bastante ansioso pra pegar o 4º livro, e cara, foi sensacional. O terceiro livro é realmente muito bom, e já é o meu favorito dos 3 que eu li, cara, porque eu nunca tinha lido a saga inteira antes, eu não tinha lido nenhum livro, então eu comecei agora e eu terminei o terceiro livro, e é realmente muito bom. Se você ainda não leu, fica a dica, porque Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é realmente muito bom, cara. A história dele é sensacional. No comecinho de outubro, cara, a gente teve também o lançamento da terceira parte da série Lupin da Netflix, e pra mim foi um destaque, cara, porque é uma das poucas séries da Netflix que eu ainda curto assistir. Ela tem vários elementos ali interessantes, fora ser baseada também em livros, então a história é realmente bem interessante, é bem, cara, muito bom acompanhar. Você tem uma total fluidez na história do personagem, então ao mesmo tempo que a gente tá acompanhando meio que a origem dele, alguns anos antes, a gente tá acompanhando a história principal que tá acontecendo, e as saídas do personagem, os planos do personagem é realmente bem interessante, cara. Então você fica naquela tentando adivinhar o que o personagem vai tramar dessa vez, e você nunca adivinha, porque é sempre um plano mirabolante, e por isso que é tão da hora, cara. Você consegue fugir da realidade ali, você consegue assistir essa obra que você não fica tentando achar problema naquilo tudo, você só se sente imerso na história e acompanha tudo isso. Então pra mim foi um destaque desse mês, cara. Eu acho que se você ainda não assistiu essa série e tá procurando algo pra ver na Netflix, com certeza Lupin vai valer muito a pena, porque realmente é uma série bem legal, cara. É uma das poucas realmente que entretém quem tá assistindo. Então vale muito a pena, e fica aí a minha recomendação. Outra das minhas leituras durante o mês de outubro, e agora não um livro e sim uma HQ, foi o terceiro volume de Shang-Chi, cara, que é uma nova fase do personagem. É talvez um retcon da história dele, que tenta atualizar um pouco mais, trazer as origens dele voltada mais pro público chinês. Então, cara, é realmente interessante no começo, cara. Esse terceiro volume, eu vou confessar que não é um dos melhores. O segundo volume pra mim é o mais decepcionante, porque ele se vende como uma coisa e apresenta outra, mas o terceiro volume conseguiu ser melhor que o segundo, então eu acabei gostando mais. A gente conhece bem mais da história da família do Shang-Chi, então a gente tem ali uma origem da família dele, não só do personagem em si, mas também da mãe dele, dos irmãos e até do avô dele que aparece na história, realmente bem interessantes. Então se você tá a fim de conhecer mais o personagem, essa nova história tá valendo muito a pena, cara. Ele já tem ali, pelo que eu vi, 4 volumes, e eu tô muito afim de ler o 4º. Tem ali toda a história envolvendo os 10 anéis que apareceram no filme, então aparentemente eles estão fazendo essas histórias pra convergir um pouco mais com o que tá sendo contado no MCU, e sinceramente eu gostei até desse terceiro volume. Eu achei que fosse ser pior que o segundo, e se fosse, cara, eu já ia abandonar por completo essa história, mas conseguiu me surpreender. Eu achei bem interessante a história, e eu fiquei no mínimo interessado em ver o 4º volume, o que vai ser dessa história, se vai melhorar ou se vai piorar de vez. E por último, mas não menos importante, cara, a primeira temporada de Gen V, o derivado ali de The Boys, foi encerrada, cara, e essa eu vou roubar um pouco, porque a temporada foi encerrada dia 2 de novembro, mas como eu assisti antes de gravar esse vídeo, eu vou mencionar um pouquinho, porque eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre essa primeira temporada, que eu realmente achei muito bom. Então você já tem ali o meu veredito, cara. Vale muito a pena assistir se você curte The Boys, ou se você tá interessado em entrar no mundo de The Boys, cara. A única coisa que eu tenho pra ressalvar aqui, cara, é que talvez se você ainda não assistiu The Boys, você não vai entender alguns pontos ali da série de Gen V, então talvez valha mais a pena assistir The Boys e depois partir pra Gen V,
que você vai conseguir entender melhor a história e o andamento dela, principalmente o final da temporada, que foi, cara, nossa, sensacional. E foi bem aos moldes de The Boys mesmo, cara. Você terminar a temporada e você ficar totalmente maluco com o que aconteceu e ficar totalmente revoltado com tudo aquilo, cara, porque, cara, você pensa que vai acontecer uma coisa, acontece outra, e aquilo que acontece é revoltante, principalmente porque a gente tá falando desse universo de super-heróis totalmente, cara, como posso dizer, totalmente cuzões, cara. Essa é a palavra, não tem outra pra descrever melhor o que são os heróis de The Boys. Então vale muito a pena. Se você ainda não assistiu, tá um pouco em dúvida se é tão bom quanto The Boys, pode ter a minha confirmação, cara, porque é realmente muito bom a nível The Boys. Então se você gosta de The Boys, com certeza você vai gostar desse derivado. Mas basicamente o vídeo foi esse, cara. Não foi tanta coisa que eu consumi, mas o que eu consumi foi bastante interessante, no mínimo pra mim. E o próximo mês com certeza vai ter muito mais coisa. Tem bastante coisa que eu já tô consumindo e tá, cara, tá muito da hora. Mas se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo pro YouTube entender que você tá curtindo o conteúdo aqui do canal, e ele volta a recomendar as coisas pra você. E se você quiser acompanhar os próximos vídeos, se você é novo aqui, cara, nunca tinha assistido nada, não esquece de se inscrever e ativar as notificações pra receber esses próximos vídeos, que tem muita coisa da hora chegando aí. Não esquece de passar nesse meu último vídeo, cara, que também tá muito da hora, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu te vejo muito em breve e falou!